Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe seu like, né? Na verdade, o like é a forma de promover o canal na plataforma de YouTube, né? Quem gostar, se inscreva no canal. E vamos à gravação, né? Eu tenho visto muita histeria, né? Principalmente do pessoal do grupo de apoio do presidente da República, até contra comunista, né? Tu é comunista. E ontem foi até, se não me engano, uma deputada do próprio PSL. Ah, você é comunista. Sem saber o que é comunismo, né? É uma coisa dogmática, mas sem fundamentação, sem fundamentação e sofismática por isso. Né? Então, o cara não sabe o que é comunismo, não define o que é comunismo, não sabe como aconteceu, quais as circunstâncias, o porquê, mas não interessa. Se for comunista, né, ou mesmo não sendo comunista, né, o cara ataca, tá? Primeiro, a gente tem que entender que nunca houve comunismo no Brasil. Nunca houve um governo comunista no Brasil. E nunca haverá, porque o comunismo, né, ele prega uma sociedade sem Estado. Nunca houve comunismo no mundo. Né? Você pega Cuba, Cuba não é comunista. Cuba está sobre um regime socialista. Comunista não. Não é porque comunista seria a eliminação do Estado. Ela se aproxima do comunismo, mas não é comunista. União Soviética também não, e não houve essa experiência pregada por Karl Marx e Friedrich Engels, tá? E a outra, a demonização de Karl Marx, né, e Friedrich Engels, sem saber o porquê. Né? E aí a gente encontra certas explicações para isso. Primeiro, esse combate, né, desenfreado por ditaduras, principalmente as ditaduras de direita aqui no Brasil e em toda a América do Sul, né, elas tentaram varrer do mapa as ideias do Partido Comunista. Tá? E é num tempo ainda que a gente está se descobrindo numa comunicação, né, que é ainda a comunicação escrita. E as novas sociedades que vêm pós-ditadura, na redemocratização do país, é uma sociedade que tem amplos, né, observatórios de informação. Né? Primeiro a TV, mais tarde vem os computadores, internet, etc, etc. E eles são bombardeados por meio de comunicações que são anticomunistas. Não é? Ninguém pode achar que uma Rede Globo, ou que uma Rede Record, qualquer rede de TV que é dona de meio de produção, vai falar alguma coisa sobre comunismo. Tanto que, né, inclusive o próprio governo do PT, né, ele teve suas virtudes, mas teve seus erros também. Um dos erros foi, por exemplo, não ter colocado na própria formação, através do MEC, de coisas importantes para a fundamentação do comunismo, como a Guerra Civil da França em 1848. Nos livros de história a gente encontra muito a Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa ela vai aparecer em qualquer livro de história. Mas a Guerra Civil da França não. As revoluções que abalaram, né, que fizeram estremecer monarquias, né, na Europa de 1848 não. E por que não? Porque a Revolução Francesa de 1789 ela é uma revolução burguesa, né? Ela é amparada por vários intelectuais iluministas, Voltaire, você pega lá Rousseau, você pega e outros, né? Você pega John Locke e alguns outros anteriores que vão fundando esse iluminismo que vai dar sustentação intelectual à Revolução Francesa. A classe trabalhadora ali, ela serve como o quê? Como uma massa de manobra, e depois da derrubada da aristocracia, né, se instala o governo burguês. Já de 1848, ela é diferente. Por quê? Porque ali, né, aquele lema da bandeirinha francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, não está acontecendo. Já se passam, né, pouco mais de 50 anos, e a classe trabalhadora foi expurgada do bem-estar social e está reivindicando seu lugar.
Começa no problema do trigo, das plantações de trigo que vão ruim em 46, 47, e a miséria que atinge a classe trabalhadora, e é um movimento por quê? Por emprego. E faz tremer toda a Europa. Né? E aí isso se casa com quem? Com Karl Marx. Como? Karl Marx, ele está... até então, Karl Marx, em 1942, 43, né, que ele está começando a carreira, né, em 42 ele está escrevendo esse livro, Os Despossuídos, né, eu já falei para vocês que ele está assumindo uma briga contra, né, o parlamento alemão sobre o roubo de madeira nas florestas, porque o parlamento queria privatizar a floresta e impedir que os pobres não recolhessem gravetos. Queria impedir que os pobres recolhessem graveto, para quê? Para não morrer de frio. Né? E o parlamento não queria deixar, e Marx achava isso uma maldade. Né? Crítica à filosofia do direito de Hegel. Né? Por quê? Aqui Marx está rompendo com Hegel, porque o Hegeliani, ele é influenciado, ele é um hegeliano, não é? Ele é um hegeliano, só que as ideias de Hegel, né, são ideias abstratas, elas não são materialistas, elas não estão em ação, elas estão vendo o mundo. Hegel é um ácido crítico da burguesia, do capitalismo burguês, mas ele fica no mundo das ideias, e Marx está querendo mudar para, né, a praxis, né, a ação. Né? Isso ele vai dizer na carta a Feuerbach, que é a tese 11, que ele fala: até então os filósofos têm interpretado o mundo, mas cabe aos filósofos transformá-los. Né? O filósofo não pode só interpretar, analisar, né? Ele tem que entrar no materialismo, né? E no materialismo, caçar as ideias, colocar na cabeça e vomitar as soluções, ou propor as soluções, é o que Marx está tentando dizer. Tá? Na miséria da filosofia também, ó. Na miséria da filosofia vai começar a sair as primeiras ideias da crítica política, né? Da crítica da economia política da burguesia. Aqui, muitas pessoas, inclusive o próprio Hobsbawm, o professor Hobsbawm vai dizer que ele está muito ricardiano aqui, em alusão a David Ricardo, né? Ele está aceitando as teorias de Ricardo. Não é? Mais do que marxista, né? Ou mais do que comunista. E qual é o ponto inicial até aqui? Karl Marx dizia que o comunismo nada mais era do que uma expressão de abstração dogmática. Não é? Isso até dezembro de 1943. Já em 44 ele vai ter o primeiro choque em Paris. Em Paris ele vai ter o primeiro choque com um cara chamado Friedrich Engels. Né? Todo mundo conhece, Friedrich Engels, que vai entregar a ele para publicar um documento chamado Esboços de Crítica à Economia Política. Né? Isso vai falar, puta, né? E esse esboço de de crítica à economia política vai acompanhá-lo como o maior esboço genial, né, na carreira dele. E isso vai causar um impacto muito grande para Marx. Né? O segundo impacto que ele vai ter é quando ele cruzar, né, tiver encontro com a classe trabalhadora, né, que é a base científica de toda análise, né, dele. E ele vai tomar um choque ali com aquelas pessoas, aqueles despossuídos, explorados, né, pela burguesia industrial, e que mesmo assim são capazes de ser solidários, né, e que são capazes de tentar traçar alguma coisa para os seus destinos. Tá? Isso vai ser o segundo choque que Marx tem em Paris, porque até então ele vive num ambiente de intelectuais alemães, né, e não tem o contato, né, com a base epistêmica, né, a base que dá sustentação epistêmica ao seu conhecimento. Tá? E o terceiro choque ele vai ter com essa obra de 1845, de Friedrich Engels, né? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né? Porque Engels, ele é filho de um industrial rico, né? Mas ele tem
oposições críticas e ácidas, inclusive, né, ao próprio sistema imposto pela burguesia do qual ele pertence. E ele, dali em 44 eles começam uma amizade, não é? No segundo semestre de 44, que vai durar até a morte de Karl Marx em 1883, tá? 39 anos no mínimo, né? De amizade, de parceria, de fidelidade, né? De cumplicidade em tudo que vão produzir, de auxílio, né? Principalmente de Engels e Marx em auxílio financeiro. Engels chega a dizer que Marx é a mente mais importante da humanidade e por isso ele tem que ajudá-lo a produzir tudo que pode em vida, né? Então, essa amizade só vai ser desmanchada pela morte de Marx, tá? Em 44, eles vão ser procurados pela Liga dos Justos, né? Que é uma liga na França que vem da Liga da Conjuração dos Iguais, de Graco Babeth, né? Que é de 1797, que já está no final da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte consolida, né, em 1799 a tomada do poder e a consolidação da burguesia até 1815. Eu vou falar essa data porque mais tarde a gente vai lembrar de uma coisa, tá? A Liga dos Justos procura Marx e Engels para participar de uma tentativa de golpe e são refutados por Marx e Engels, né, porque eles defendem uma revolução e não um golpe. Em 46 eles voltam a fazer uma proposta com a participação dos dois nos encontros que vão acontecer, tá? Eu esqueci um fato aí, que com esses 3 choques de Karl Marx em 44, de 43 para 43 ele fala, ó, eu não sou comunista porque comunista é uma abstração dogmática. Em 44 ele já é comunista, tá? E aí vamos para 47. No final de 47, eles vão ser convidados para uma série de debates, para elaboração, né, de uma plataforma de lutas, etc, etc, e vão dar a responsabilidade a Karl Marx e Friedrich Engels da construção de um estatuto ou de um documento, né, da Liga dos Justos, né? Isso em novembro. Em fevereiro, né, e eu não estou aqui com o meu que eu emprestei, né, em fevereiro de 1948, fevereiro, finalzinho de fevereiro de 1948, é terminada a publicação de 3.000 exemplares do Manifesto do Partido Comunista, tá? Manifesto do Partido Comunista, 20 folhinhas, né? 20 folhinhas. Esse documento, 20 folhinhas, ele vai culminar, né, com a explosão em junho, né, das revoluções, das revoluções no mundo europeu. Tá? Explode na França pela miséria e vai se espalhar por aí, né? Parece uma antecipação do que vai acontecer. Por quê? No manifesto está dizendo lá, né, o comunismo, né, o espectro do comunismo assombra toda a Europa, não é? Unam-se trabalhadores, não é? Porque vocês não têm nada a perder a não ser os seus grilhões, a sua cadeia, ou perder os ferros que te impedem, né, de ter uma vida melhor, né? Então, o espectro está pairando a Europa e pairou mesmo, não é? Embora o manifesto que vai surgir ali em fevereiro de 1948, ele não vai ser lido naquele momento da história, né? Os trabalhadores que estão nas guerras, né, nas revoluções de 1848, e aí é bom notar que a gente nunca estuda, né, na história. A gente estuda a Revolução Francesa, nós estudamos a Revolução Gloriosa, nós estudamos a independência dos Estados Unidos, mas a Revolução de 1848, não. Não é? Por quê? Porque é uma revolução proletariada, do proletário. Tá? E o único intelectual que vai estar atrelado, os únicos intelectuais que vão estar atreladas a ela, é Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Começa aqui, ó, a Guerra Civil na França, e que se espalha por toda a Europa,
né? Tanto que Marx e Engels faz a análise da sociedade russa, análise da sociedade francesa, da sociedade inglesa, né? Uma série de análises de sociedade, como vivem, como a burguesia os explora. Tá? O Manifesto Comunista tem 20 folhas, né? É lançado em fevereiro de 48, tem 20 folhas, né? Marx assumiu o comunista há pouco tempo, né? Então Marx, primeiro, ele não fundou o comunismo, né? Ele adere ao comunismo e cria uma nova vertente, o marxismo, não é? E essa revolução, ela vai fracassar, não é? Vai fracassar. O Manifesto do Partido Comunista, né, que mais tarde vai ser o Manifesto Comunista, né, 25 anos depois, eles mesmos vão assinar o prefácio do Manifesto Comunista, vai fracassar, né, vai ser um banho sangrento contra a classe trabalhadora, e aí a burguesia, claro, que vai esconder, né, que vão ser esmagados, presos, assassinados, né, Marx e Engels vão ser exilados, e daí Marx, nos anos 50, vai ser os piores anos de sua vida. Por quê? Porque ele vai entrar em total miséria. Total miséria porque primeiro, ele é um exilado político, ele nunca mais terá cidadania de país nenhum, né, e ele viverá na Inglaterra até a sua morte em 1883. Não é? E aí que é uma coisa interessante. Depois do fracasso, né, da Guerra Civil Francesa, vai vir um sujeitinho, que muitos dizem, né, chamado Luiz Bonaparte, propondo soluções, como seu tio havia feito, né, na Revolução Francesa, ele começou a governar, Napoleão Bonaparte, em 1799, né, e ali ele começou a estabilizar, né, e a dar fundamentações para o Estado que serve à burguesia. E Marx vai falar, antes, né, nesse livro 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, né, isso aqui é um clássico, né, e é um clássico de pouco mais de 100 páginas, 127 páginas. Ele vai propor nesse livro, né, aliás, aqui a história, pela primeira vez, ela se repete como tragédia, pela segunda como farsa, né? Ele vai prever que Napoleão, né, que Luiz Bonaparte, né, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele está escrevendo antes do que vai acontecer. Luiz Bonaparte assume o poder realmente em 52, e ele fala, em 49, e se ele colocar um manto de imperador, será a última vez que isso acontecerá, e arrancarão busto de Napoleão Bonaparte da montanha tal. Não é? Ele vai prever isso. Não é? E realmente, Luiz Bonaparte, que era para ficar 4 anos, ele dá o golpe, ele coloca o manto do imperador, e quando ele sai em 1870, que a França perde a guerra da Alsácia e Lorena, que é rica em minério, e aí também ele desagrada a burguesia, porque perdeu um território importantíssimo para a produção burguesa, ele vai cair na Comuna de Paris, né? E inclusive a estátua vai ser arrancada de Napoleão Bonaparte, e nunca mais a França terá um imperador ou rei ou um déspota como foi essas pessoas. Luiz Bonaparte acabou de consolidar o Estado francês, né? Consolidar a burguesia francesa. Tanto que Marx, por exemplo, em 1875, no livro chamado Crítica ao Programa de Gotha, ele não vai aceitar mais a questão do Estado no comunismo. Por quê? Porque o Estado é burguês. O Estado é burguês e vai estar sempre fazendo política à burguesia. Mas para quem, né, quer entender realmente o comunismo, né, talvez um dos trabalhos mais importantes, e para mim é o mais importante de Karl Marx, é o Capital. Crítica à economia política, tá? Crítica à economia política, por quê? Né? Não é crítica à economia, porque a economia não é um sujeito. A política é composta por sujeito. Então, eles que determinam de que forma a política age. O mais importante parágrafo do livro, não é? É o primeiro, né? Como circula a mercadoria, que fala sobre a mercadoria. E aí ele vai mostrar que nós, trabalhadores, somos mercadoria.
e vendemos, né? A nossa mercadoria. Qual é a nossa mercadoria? A nossa força de trabalho, que é a mais importante de todas. Entenda, se o trabalhador parar, não circula mais nenhuma outra mercadoria. É a mercadoria mais importante, no entanto, é a menor paga, menos desvalorizada, que é ali que o burguês tira o seu lucro. É da mercadoria mais importante e isso é chamado mais-valia, para Karl Marx. Tá? Então, esse livro não é um livro fácil de se ler. Né? E aí, por exemplo, a gente tem que ler David Harvey, né? Aulas do professor José Paulo Neto, porque o José Paulo Neto teve uma aula em 2015 que ele me deu mais força ainda. Eu já fui comunista no passado, depois eu me afastei, eu fui para o movimento da esquerda, só que a esquerda não é revolucionária. O Partido Comunista, o comunismo é revolucionário. A esquerda, ela defende a classe trabalhadora, né? Ela está do lado dos menos possuídos, mas ela não é, né, uma revolucionária, diferente do Partido Comunista. Tá? Então toda essa satanização que foi imposta ao comunismo vem da onde? Vem do bombardeamento dos meios de produção de comunicação que nunca citam o comunismo. Você liga a televisão, você vê bolsa de valores, ação, mercado, não sei o quê, que empresário gera emprego, que o investidor não quer investir. Investidor só existe porque existe trabalho. Se não existisse trabalho, não existiria investimento. Né? E aí tira todo o antagonismo, né, que existe entre trabalhador e burguesia, né, que o trabalhador chega a pensar que a burguesia é sua amiga. Não, nós temos interesses diferentes. Não, o interesse que defende a burguesia não é o interesse que defende o trabalhador. Não, o trabalhador defende ter uma vida melhor salário, e a burguesia defende ela ter mais ganhos, e para isso ela tem que tirar de quem quer ter mais, que é a classe trabalhadora. Tá? Então vai se apagando e vai criando uma molecada que está aí, PSL contra PSL, nesse ritmo de boçalidade, que eles não sabem dizer nem o que é comunismo, o que é esquerda, e muito menos o que é, né, liberalismo. O Marx, para produzir isso aqui, ele não só leu, ele não só foi comunista. Aliás, ele não nasceu comunista, como eu já disse para vocês. Ele vai ler David Ricardo, ele vai ler Adam Smith, ele vai ler John Locke, ele vai ler Maquiavel, ele vai ler uma série de coisas. Ou será que antes de Marx existia alguma coisa de Marx? Não, ele parte de alguma base. Então sugiro também que a gente não só leia Karl Marx, a gente tem que ler Lenin, a gente tem que ler Gramsci, a gente tem que ler Herbert Marcuse, nós temos que ler o próprio Adam Smith para entender a circulação, a riqueza das grandes nações, né, como é que ela surge. Por quê? Porque ali ele está fechando sem querer um espaço para a classe proletária, porque ele acredita que não vai haver proletário no futuro. E na verdade, 200, quase 300 anos depois, aqui estamos nós da classe proletária. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.